Senhor. Amém. Há 2 semanas a gente começou a nossa campanha de 40 dias de jejum e oração, e a gente faz isso como forma de preparar o nosso próprio coração para aquilo que Deus quer nos falar. Na verdade, a gente aprende pela Bíblia que o jejum não é uma espécie de barganha com Deus, de negociata, em que eu faço para Deus e Ele, a partir de então, tem a obrigação de fazer para mim. Não é isso. É apenas um tempo em que a gente se expõe ao quebrantamento, à humilhação, se expõe à abnegação, ao autoesvaziamento em oração e a uma busca mais intensa de Deus, da presença dEle, da vida dEle. E a gente, então, faz isso porque a gente quer ouvir o que Deus tem a nos dizer. A gente quer saber o que a gente tem feito de errado, o que precisa ser consertado na perspectiva de Deus. A gente quer saber até que ponto a gente tem agradado a Ele e o que a gente precisa fazer para agradar a Ele ainda mais. Porque esse é o objetivo da nossa vida, desde que a gente entregou a nossa vida para Deus e para Jesus. E se a gente, então, não estiver devidamente sensível e submisso espiritualmente, vai vir retiro, entrar retiro e sair retiro, e a gente não vai mudar nada. Vai vir campanha, vão vir meios pelos quais Deus levanta a igreja para buscá-lo, e a nossa vida vai continuar exatamente do mesmo jeito. E nossas falhas de caráter vão perdurar, e nossos vícios e hábitos e compulsões vão continuar nos dominando. Mas no momento em que nós dispusemos nosso coração para buscar a Deus, para buscar a sabedoria que vem dEle, a vida que vem do Espírito Santo habitando em nós, a vida que flui de uma obediência à palavra de Deus, aí o nosso coração se torna sensível. É isso que a gente está buscando junto, amém? A gente quer ser um povo no meio do qual Deus habita, sobre o qual Ele reina e do qual Ele se alegra. Essa é a nossa declaração de desejo da Igreja Oceânica. Esse é o nosso objetivo. Agora, todas essas motivações nobres, santas e bíblicas, elas estão condicionadas a um segredo. Toda essa bênção e essa situação espiritualmente favorável que nós buscamos estão condicionadas a um segredo, entre aspas. Que segredo é esse? Na verdade, não é no sentido de algo que não se possa contar, mas de algo que é a chave para nós juntos como igreja experimentarmos um novo momento e cada vez mais novo e cada vez mais intenso na presença de Deus. Sabe qual é o segredo? Já vou dar spoiler antes de ler o texto. O segredo de uma igreja que caminha unida. Amém? A unidade, precisamos viver unidos. Essa foi a visão que Davi teve no Salmo 133. Vamos ler o Salmo? Diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. O que está em questão aqui é a bênção da vida para sempre. É exatamente isso que o povo de Deus deseja e sempre desejou. A gente está aqui hoje reunido em torno da palavra de Deus, da mesa do Senhor, em busca dessa bênção da vida para sempre. E nós fazemos isso porque nós não apenas a desejamos, mas nós fomos criados para ela. Deus criou o homem para viver debaixo da bênção da vida para sempre. Deus colocou a eternidade no nosso coração e nós temos saudade dessa vida vivida face a face com Deus. E Deus tem preparado a sua igreja para esse momento favorável em que viveremos eternamente com Ele em glória. Amém? E aí, como é que a gente pode experimentar isso na visão do salmista? Como é que essa bênção de Deus ela fica evidente? A gente já deu spoiler, né? Em primeiro lugar, a bênção de Deus ela fica evidente onde há unidade. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Isaac essa semana me perguntou: pai, por que todo oriental tem o olhinho puxado? Por que os povos foram divididos
pela sua aparência física lá, milênios atrás. Na verdade, como é que eu ia explicar teologicamente para ele que desde a queda houve no coração do homem esse espírito faccioso? Eu só quero andar com gente igual a mim. Se você é diferente, eu já tenho preconceito com você. Esse espírito de divisão, isso está lá desde a queda. Os primeiros irmãos que houve na história, um deles cometeu fratricídio. O primeiro fratricídio da história aconteceu com a primeira dupla de irmãos da história. Por quê? Porque há esse espírito de divisão, de separação. Babel revela que a humanidade pós-queda só conseguiu se unir para uma coisa: se rebelar contra Deus. E não é isso que a gente vê hoje na política, muitas vezes? Os ímpios se unindo fortemente, se articulando fortemente para impor leis iníquas, para fazer, enfim, esquemas perdurarem, esquemas inescrupulosos e fraudulentos. E a iniquidade, então, ela vai ganhando espaço, porque o homem consegue se unir, ele consegue criar tramas, desde que seja numa atitude de rebeldia contra Deus e contra a virtude. Aí o homem consegue, sim, naturalmente se unir. A política mostra isso para a gente. E aí Deus, então, divide a humanidade lá em Babel como forma de juízo, deixando claro que aquilo era juízo. Por causa dessa atitude de união para se rebelar, Deus, então, vem e estabelece o seu juízo, dividindo os povos. E desde então, há um desafio de a gente viver unidos como irmãos, viver uma relação de paz, seja entre nações, seja entre familiares, seja numa sociedade, seja numa igreja ou em qualquer outra comunidade. Há esse desafio. A capacidade de viver em comunhão não é algo que a gente possa humanamente forjar. Ela precisa acontecer debaixo de uma intervenção do alto. E Deus, então, envia o Espírito Santo para intervir na história, e o Pentecostes se torna, então, a inversão de Babel. O Pentecostes é o momento em que cada um ouve os apóstolos falarem na sua própria língua materna, em que aquele espírito de divisão, de facção, ele acaba, naquele contexto, por uma única razão apresentada pela Bíblia: o Espírito Santo veio. Amém? O Espírito Santo veio, e quando ele se derrama e quando ele inunda o coração dos homens, esses homens são capazes de andar juntos, de se entenderem, mesmo quando eles falam idiomas diferentes. Esse é o deslumbre do Pentecostes. Davi tem uma experiência, testemunha, durante o reinado de Saul, as divisões e as facções e as tramas políticas, muitas vezes insufladas pelo próprio rei Saul. Gente que era de Saul, gente que cantava para Davi, outro cantava para Saul, e ele viveu um período de angústia, de tristeza, de amargar a experiência de viver num povo de Israel em que as tribos eram desunidas, em que havia facções. Ele sabia exatamente o poder destrutivo que a desunião dos irmãos israelitas tinha. Cada um querendo olhar pelo lado da sua tribo, cada um querendo se unir só quem era, da mesma tribo. E a desunidade se torna então um câncer capaz de corroer a própria família da aliança. Isso era o que Davi via, uma tragédia que representava uma tragédia tanto do ponto de vista político como espiritual para Israel naquele tempo. Mas naquele momento ele testemunha, no momento em que ele já era rei, em que a paz já havia se estabelecido em Israel, ele testemunha o momento em que as 12 tribos estavam unidas, estavam todos juntos. O reinado dele, então, embora tenha sido ainda um reino de conquistas, foi um reino de unificação das tribos de Israel, em que houve paz entre as tribos, unidade, em que ele foi colocado por Deus como alguém que ia conseguir arregimentar esse povo todo numa unidade. E ele, maravilhado ao testemunhar aquilo, ele exclama: como é bom e agradável que os irmãos israelitas vivam em união.
como a gente se torna mais forte, como isso é melhor. Mas ele mesmo, na antiga revelação, ele diz que só foi possível por causa do óleo que escorre sobre a barba de Arão. O óleo que era usado para ungir sacerdotes e reis era então entornado na cabeça dos sacerdotes. No caso, Arão, ele faz alusão a esse sacerdócio, esses que Deus tinha colocado ali para puxarem o povo para a palavra. Porque a palavra de Deus tem o poder de aglutinar e de nos fazer unidos, apesar das nossas diferenças. As nossas opiniões nos dividem, mas a palavra de Deus nos une. Amém? O sacerdote era esse, que era ungido pelo Senhor, e o Espírito Santo, através dele, fazia essa obra tremenda em torno da palavra dele. E isso, então, descia até a gola das suas vestes, porque eram homens que zelavam pelas Escrituras. A nova aliança em Cristo nos mostra um Deus que reverte aquela maldição. Se o pecado nos impede de viver em paz com aqueles que nós mais amamos, o Espírito Santo, ao contrário, nos capacita a amar os nossos inimigos. Amém? Vai na contramão dessa natureza pecaminosa, dessa ira pecaminosa, e nos capacita a amar até mesmo os inimigos e a orar pelos que nos perseguem. O Espírito Santo nos convida a uma vida de unidade, uma vida de relacionamentos tratados. O próprio Jesus, citando a lei, ele fala assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Os dois mandamentos mais importantes têm a ver com relacionamento. Na verdade, alguém já disse que todos os 10 mandamentos, eles são relacionais, não é? Alguns a respeito da nossa relação com Deus sobre todas as coisas e os demais em relação ao nosso próximo. Porque desde a queda, o grande desafio de Deus é acabar com essa desunidade que pode nos destruir. Acabar com a nossa arrogância, prepotência, incapacidade de perdoar, incapacidade de conviver com a diferença e nos tornar gente com o coração aberto para conviver com a diversidade bela que o próprio Deus criou e imprimiu no seu povo. Além da Escritura nos unir, Paulo também diz que o Espírito nos capacita à unidade. 1 Coríntios 12, verso 4 diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando a um bem comum. O Espírito é um só, e mesmo a gente sendo tão diferente, tendo dons tão diferentes, Ele mesmo é quem nos une em torno de um bem comum. Ele se manifesta em nós, Ele se derrama sobre nós e produz em nós uma capacidade de viver coeso e unido para a glória dEle, mesmo sendo tão diferentes. Se por um lado nossos egos sempre nos dividem, o Espírito sempre nos conduzirá de volta à unidade. Amém? Então são duas verdades aqui. Nossas opiniões nos dividem, mas a palavra nos traz de volta à unidade. Nossos egos inflados nos dividem, mas quando a gente submete e sujeita o nosso ego à ação do Espírito Santo, em humildade, em submissão, aí, gente, a gente volta para a unidade. E isso é obra sobrenatural do poder de Deus. Só nos resta permanecer no Espírito, na palavra. Tudo que a gente tem que fazer é isso. A gente não tem que fazer aquilo que, humanamente falando, é impossível. A gente tem que simplesmente buscar a Deus, buscar a palavra dEle, buscar em oração uma vida cheia do Espírito Santo. E tudo mais vai sendo tratado. Os relacionamentos vão inexplicavelmente se resolvendo. Aquele orgulho que travava o perdão, que travava e obscurecia
o entendimento, o discernimento, a capacidade de entender o que o outro quer dizer, aquele orgulho que causava uma interferência, um ruído na comunicação, agora deu lugar a alguém que morreu para si mesmo, por isso ele ouve o outro e pede perdão para o outro. O Espírito, então, promove e gera a unidade. Segunda verdade a respeito da qual Davi fala aqui no Salmo 133, é que essa bênção, ela vem através da unidade, mas também ela produz sempre multiplicação. Vamos entender o que ele quis dizer com isso aqui no verso 3. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Sião é a fronteira do deserto. Deserto é o símbolo da morte, da sequidão. Então, de Sião, onde ficava Jerusalém, para o sul só tem deserto. Mas para o norte, diz ele que então havia uma cadeia montanhosa chamada Hermon, de aproximadamente 30 quilômetros, que inclusive tem neve em certas épocas do ano, onde chove no topo daquele monte, onde essa região é abundante em águas. E essa região do Hermon, ela tem uma importância enorme no sentido de que a água que alimenta o Rio Jordão e que forma o Rio Jordão, ela brota lá no Monte Hermon, quando esse gelo todo derrete e essas chuvas vêm, ele então forma rios. Ele está falando que essa água que vem de um norte irrigado, ela vai fluindo através do Rio Jordão e vai fazendo brotar vida nas suas margens, por onde passa, pelo deserto em que passa, até chegar em Sião, uma região que seria só morte, sequidão, uma região que não receberia vida nenhuma, de repente começa a florescer e frutificar, e os animais passam a ter vida ali, e os seres humanos passam a ter vida, e Sião se torna um lugar habitável, um lugar bendito e abençoado por causa disso. E essa alusão, irmãos, é uma alusão a nós, o povo de Deus. A unidade do povo de Deus é algo que produz bênção, não apenas locais. Essas bênçãos de Deus produzidas pela unidade de um povo que ama a Deus e que está vivendo para a glória dele, ela vai percorrendo o caminho do deserto e vai fazendo a vida brotar por onde ela passa. Amém, irmãos? O pastor Henrique falou semana passada de Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. Ezequiel 47, o profeta tem uma visão, que é a visão do rio que brota do trono de Deus, né? O rio que flui a partir do trono de Deus. E olha a descrição que Ezequiel faz desse rio que brota do trono de Deus, a semelhança dela com o que a gente está vendo aqui em Salmo 133. Ezequiel 47, verso 8. Esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. O Rio Jordão deságua no Mar Morto, o mar onde a água não suporta nenhum tipo de vida. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Amém, irmãos? Nós não somos essa água, nós somos apenas o caminho pelo qual essa água do Espírito precisa fluir, para que quem está seco e morto à nossa volta vá conhecendo a vida que Deus tem para eles. Nós somos meios pelos quais Deus quer fluir. Mas a gente precisa confessar que às vezes nosso coração não tem permitido que o Espírito flua. A dureza do nosso coração muitas vezes nos faz preguiçosos para buscar a Deus, preguiçosos para ter tempo de disciplina, de oração, de leitura da palavra, tempo de investir no nosso relacionamento com Deus, tempo para adorar a Deus, tempo para buscar a Deus de todo o nosso coração. E, consequentemente, a gente vai se tornando igual os incrédulos, que o coração vai adoecendo, amargando.
e a gente se torna, ao invés de gente que é curada, e por isso está multiplicando a vida por onde passa, embora a gente professe uma fé no Senhor, a gente pode estar multiplicando a sequidão e a morte, com o jeito que a gente está falando, com as bobagens que a gente pode estar falando, com a arrogância com que a gente às vezes não perdoa, enquanto a Bíblia diz que Deus não nos dá o direito de não perdoar. O que você tem passado adiante? Essa é a pergunta dessa aplicação aqui. Você tem passado a bênção da vida para sempre adiante? Você tem passado aquilo que você recebeu do Senhor adiante? Você tem sido luz no meio das trevas? Você pode ser um verdadeiro rio de Deus, se você deixar as águas do Espírito fluírem através de você. Amém? Isso a gente deve buscar. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, em abundância. Que vocês sejam meios pelos quais a vida de Deus vai fluir para aqueles que estão morrendo secos no deserto espiritual. Ninguém pode falar dessa vida sem viver o que Jesus ensinou. E ninguém pode viver essa vida sem multiplicar aquilo que tem recebido. Você ser alguém cheio dessa água e desse rio de Deus necessariamente implica em dizer que você está sendo o canal do fluir desse rio de bênção e de vida para onde você tem apontado. Deus quer que a gente esteja unido nesse tempo com o objetivo de multiplicar em nossos próprios corações, em nossa própria igreja, em nossa cidade, em nosso país. Amém? Para isso existe esse apelo e essa campanha. Vamos orar juntos. 3 horas, 9 horas, vamos estar em jejum, separa alguma coisa. Senhor, está aqui, vou diminuir isso, vou ser menos eu, vou te buscar mais. Vou me abster um pouco, está muito eu demais. Eu quero mais do Senhor. Senhor, me impele a orar mais, a te buscar mais. Terceira aplicação agora, vou pular um pouco para fora aqui do Salmo 133 para fazer a nossa terceira e última breve aplicação aqui, ou melhor, nosso último breve ponto aqui. A unidade redundará em maturidade. A unidade, na verdade, é uma evidência de maturidade, não é? Muito se fala sobre crescimento de igreja no Brasil, mas a gente muitas vezes tem ouvido falar também sobre inchaço. O crescimento é uma coisa saudável, sustentável, natural. Mas inchaço é quando há um número muito grande de pessoas que não conhecem a Jesus na prática, que são igreja institucional, mas não vivem como Cristo e não têm em Cristo seu referencial. De modo que na igreja primitiva aconteceu isso também, eram milhares se convertendo. Os apóstolos então tiveram que chamar a atenção deles, dizendo, olha, tem muita gente se chegando, mas a gente quer que vocês entendam que o chamado não é para que vocês sejam ignorantes quanto à verdade a vida toda. Vocês têm que dar um próximo passo. Aí Paulo fala assim para a igreja de Éfeso, Efésios capítulo 4, verso 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Em primeiro lugar, o propósito é que a gente tenha maturidade doutrinária, maturidade no nosso relacionamento com as Escrituras. Porque quando a gente está alinhado com a Escritura, quando a gente está alinhado com o ensino de Jesus, com o caráter de Cristo, tudo que é pregado a gente ouve com o coração receptivo, submisso. Quando a gente é confrontado, a gente sabe que a pessoa que está confrontando a gente está certa, porque a gente conhece a Escritura. A gente, à medida que vai se tornando maduro e conhecendo intimamente a Escritura, a gente automaticamente passa a se conhecer à luz da Escritura, a conhecer nossa estrutura, a conhecer a nossa pecaminosidade, a conhecer nossas inconsistências, a ter vergonha delas.
que eu sei que Deus já revelou na palavra. E aí ele fala, quem não conhece é inconstante. Qualquer coisa que qualquer um falar, abala a fé dele, porque ele não tem consistência na Escritura, porque embora da boca para fora diga, eu creio em Jesus, eu sou do povo de Deus, não criou um relacionamento com aquilo que Deus revelou em sua palavra. Irmãos, é muito difícil entender como pode alguém nascer de novo, ter o Espírito Santo, e aí alguém diz assim, olha aqui a Escritura foi Deus se revelando, Deus escreveu uma carta para o homem, para a humanidade, está aqui escrita, toma aqui, lê. Ah, não, eu nasci de novo, mas eu não tenho muita motivação para ler, não. Não tem como, alguém que se converteu de verdade quer saber o que esse Deus pensa, o que ele ensinou. E à medida que a gente vai lendo, a gente vai se envergonhando e se conhecendo. Por isso é tão importante você estudar a sua Bíblia, você fazer dela o seu banquete espiritual dia a dia. Medita nessas coisas de dia e de noite. Então, a primeira coisa que Paulo fala, olha, a maturidade que Deus quer que a igreja tenha para caminhar unida. A igreja não vai conseguir ser unida se ela não estiver unida em torno da palavra. Aí, todas as nossas opiniões caem por terra, porque agora é a palavra e acabou. Por isso que a gente fala, para quem está querendo casar, a gente não faz casamento do crente com não crente. Por quê? Porque não tem como. Que sociedade há entre o justo e o injusto, né? Uma pessoa que teme a palavra de Deus, tem na palavra de Deus a sua lâmpada para os seus pés, casando com uma outra que também reconhece a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, essas pessoas vão ter lutas no casamento porque elas ainda são pecadoras. Uma pessoa que tem a palavra de Deus como regra de fé e prática, se casar com uma pessoa que ignora a palavra de Deus como regra de fé e prática, que não está nem aí para o que ela ensina, já começou um problema muito sério. Não tem como esperar muita unidade de uma união dessa. Agora, nós não somos, como igreja, esse jugo desigual. Nós somos o povo que conhece a palavra, que está em torno dela. Então, a minha opinião tem que calar quando a palavra fala mais alto. Amém? Segunda coisa que Paulo fala a respeito de maturidade, ele fala assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. A palavra revela Cristo, eu preciso olhar para Cristo. Quem é Cristo? Quem é esse que é o próprio Deus que encarnou, que veio, que partiu o seu corpo e derramou o seu sangue por amor a mim, que viveu de modo 100% humano e 100% santo, puro, sem pecado. Está falando, a maturidade espiritual não é, eu já sou membro da Igreja Oceânica há 20 anos, a igreja tem 18, mas eu sou membro há 20. Isso não quer dizer nada para Deus. O que quer dizer para Deus é, a despeito do tempo que você tenha de igreja, se você está vivendo de modo semelhante àquele que você chama de Senhor. Você pode ter um mês de convertido, mas se você tem vivido zeloso por uma vida segundo Cristo, refletindo Cristo, a beleza da santidade dEle, do caráter dEle, da humildade dEle, aí amém. Aí você tem maturidade, não importando o tempo que você tenha de caminhada dentro de igreja. É essa maturidade que Deus espera de nós. Não que a gente seja um grupo muito grande de pessoas, mas que a gente seja um grupo de pessoas preocupadas em ser como o seu Senhor. Quase cantei a música. Ah, como eu desejo ser como meu Senhor. Só os mais antigos vão entender, né, Carlito? E por fim, a maturidade acontece quando cada um assume o seu papel. Ele diz assim, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Maturidade. A bênção de Deus vem sobre uma igreja unida, que caminha unida,
que se protege, que está preocupado em multiplicar a vida e que tem procurado crescer segundo Cristo, a partir da palavra e do Espírito, e que tem procurado cada um cumprir a sua função. Qual é a sua função no corpo? O que você tem feito ou deixado de fazer? Será que você tem se sentido desafiado a cumprir? Às vezes a gente tem até vergonha de assumir que tem muita gente que frequenta a célula, mas não tem amigo de oração. A gente não fala a respeito de amigo de oração mais ou menos assim, você tem que ter uma meta evangelística para a gente cumprir uma meta em termos de número de pessoas alcançadas e convertidas. Não é isso, a conversão é uma obra do Espírito Santo. Mas a evangelização é uma obra minha e sua, amém? É uma obra nossa, do povo de Deus. A gente falar de Jesus, a gente se preocupar com gente que mora do nosso lado e está indo para o inferno, gente que estuda na carteira, na sala de aula do nosso lado e está indo para o inferno. E a gente procurar não só ser um exemplo para ele, mas amá-lo a ponto de mostrar para ele a nossa preocupação, que ele também conheça a bênção da vida para sempre. Amém, irmãos? A gente precisa ter essa preocupação. Qual é o meu papel como membro desse corpo? Qual é o meu papel? Isso tem a ver com o ministério dentro da igreja, é verdade, tem a ver sim. Mas tem gente que não está exercendo nenhum ministério dentro da igreja, mas exerce um ministério poderoso dentro da sala de aula, dentro de casa, dentro do seu ambiente de trabalho, tem exercido a sua parte como membro do corpo de Cristo, sendo luz, sendo bênção, refletindo a sabedoria da palavra. Então, para a gente caminhar para o fim aqui, algumas aplicações para você levar para a célula. Primeira, tome a firme resolução de promover unidade. Tome essa firme resolução de ser um agente da unidade. Não deixe que as suas opiniões prevaleçam sobre a palavra. Não deixe que o seu ego prevaleça sobre o Espírito. Mas seja esse crente humilde que vai falar para o Senhor, Senhor, eu amo ver o teu povo unido, por isso estão aqui, minha opinião e meu ego, eu quero depor eles diante do teu governo, do teu trono, eu quero que o Senhor reine sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre tudo que eu tenho e sou. Amém, irmãos? Segunda aplicação, deixe que o Espírito te transforme no multiplicador. Não se conforme com a certeza de que você tem sido usado como agente. Perdão, irmãos, não se conforme até você ter certeza de que você tem sido usado como agente da transformação de Deus. Não se conforme. Não se conforme com uma vida espiritual infrutífera, uma vida espiritual que não está fazendo diferença na sua geração, mas procure em Deus ser um agente da bênção dele, um multiplicador da vida que ele tem derramado sobre o seu povo. E por fim, persiga a maturidade. Novamente esse tema, repetindo aqui, maduro é aquele que suporta as lutas focado em Cristo. Maduro é aquele que trabalha para a unidade. Maduro é aquele que se submete à palavra. Maduro é aquele que tem procurado viver decisivamente, imitando o seu Senhor e para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Senhor querido, queremos te louvar pela tua palavra bendita, que nessa noite nos desafia, assim como Davi, contemplar a unidade do teu povo e ser gratos ao Senhor e ver nela evidência da tua mão estendida sobre nós, da tua bênção sobre o teu povo. Agora, Senhor, ai de nós, se qualquer um de nós aqui tenha atentado contra essa unidade, se qualquer um de nós estiver vivendo de modo a não fortalecer essa unidade, de modo a não multiplicar essa virtude, tem misericórdia de nós. Nesse momento que estamos diante da ceia do Senhor, vem tratar o nosso coração, vem nos fazer diferentes partes de um mesmo corpo, com diferentes funções, mas regidos, orquestrados pelo Maestro Espírito Santo. Faz assim, para a glória do teu nome. Vem conduzir o teu povo, Senhor, a um avivamento verdadeiro.
vem conduzir nossos corações, vem nos preparar, vem nos dar sede do Senhor, vem nos dar sede da Tua palavra. E prepara, Pai, aqueles que estarão ali no retiro, prepara aqueles também que não, por algum motivo muito particular, não poderão estar de fato. Que o Senhor também visite o coração de cada um desses e que Tua igreja, Senhor, seja despertada a uma vida intensa para a glória do Teu nome, Senhor. Amém, Jesus.